começar com uma oração inicial para a gente poder iniciar. Não vou ficar lendo os comentários, não, senão eu não consigo concentrar. Se for alguma coisa importante, eu respondo depois, certo? Então, vou iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero, primeiramente, agradecer a Deus por esse dia, por esse momento. Pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que Deus abençoe e que tudo que aconteça seja para a maior glória de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa noite, então. Primeiramente, gostaria de apresentar, o Instagram aí do Instituto. Então, esse é o Instagram do Instituto Cultural Santa Zélia São Luís Martã. Nós somos um grupo civil, formado por leigos católicos e que tem como objetivo resgatar a moral judaico-cristã, a cultura clássica. E, para quem... Boa noite, tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é Thaís e eu faço parte do Instituto e faço parte também da Juventude Feminina do Movimento da Mãe Rainha, Juventude Feminina de Schoenstatt. E no nosso movimento a gente estuda muito sobre os temperamentos. Sempre é muito falado sobre os temperamentos na perspectiva católica, né? E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Então, a primeira coisa que eu queria falar, é temperamento. Temperamento é o signo do católico, né? É o seu signo, né? Então, o signo dos católicos é o temperamento? Não, não é. Muita gente às vezes pensa, né? Então, porque o signo, que as pessoas acreditam, a Igreja Católica não acredita nessa questão dos signos, eles acreditam que a pessoa nasce determinada, né? Então, se nasceu do signo tal, as suas condutas serão determinadas por aquele seu signo. Então, você vai agir de determinado modo de acordo com o seu signo, né? Então eu sou de Câncer, então meu signo tá... Não, o temperamento não é nada disso. O temperamento, ele é uma tendência que eu tenho, porém eu consigo controlar, né? Então, para começar a explicação, eu sou professora de matemática e todo bom professor de matemática gosta de uma função de primeiro grau, né? A gente ama uma função de primeiro grau. Então eu bolei uma função de primeiro grau para explicar essa questão do temperamento, mas calma, quem é traumatizado com matemática, calma que depois eu vou explicar direitinho como é que funciona. Eu vou virar a câmera aqui porque eu fiz numa folha, então pera aí rapidinho, que eu vou virar aqui, isso, e vou explicar aqui para vocês como que funciona a fórmula aqui que eu criei, né? Então é o seguinte, eu fiz uma função de primeiro grau. P de x é igual a t mais c de x, né? O que é isso, né? Função de primeiro grau. O P seria a personalidade e ela é determinada por duas coisas. A personalidade, por uma coisa fixa e por uma coisa variável. O fixo é o temperamento. É sobre isso que eu vou falar hoje. E existe uma coisa variável, que é o caráter, né? Então, personalidade é igual a temperamento mais caráter. Então, a minha personalidade, que é tudo que forma o meu ser, a minha personalidade é formada por duas coisas. O temperamento é fixo. A gente vai estudar hoje os temperamentos e vocês vão ver que ele não muda. Você nasceu com ele, você sempre vai ter aquele mesmo temperamento, mas você consegue educar o seu caráter, né?
E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Só para constar, eu tô me baseando em 2 livros. Esse livro aqui, ó, Os 4 Temperamentos, do Dr. Ítalo Marcilli. O Dr. Ítalo Marcilli, ele é médico psiquiatra, tem 6 filhos, né? É muito bacana. Dr. Ítalo, esposo da doutora Sâmia Marcilli. E tô me baseando também nesse livro aqui, que é um livro do movimento que eu participo, da Mãe Rainha, que se chama Conhece-te a Ti Mesmo. Então, tô me baseando nesses 2 livros aqui, certo? Bom, então vamos começar. Vamos tentar explicar essa função de primeiro grau aqui. Existem 4 temperamentos. Primeira coisa que eu queria falar também. Os temperamentos, quem descobriu, né, isso foi um filósofo grego. Então, é coisa, sim, que é estudada muito antigo. Quem faz faculdade de psicologia, normalmente estuda esses temperamentos na faculdade. Logicamente, hoje eu vou falar numa perspectiva um pouco mais católica, né? Mas quem estuda psicologia estuda os 4 temperamentos. Então, quais são os 4 temperamentos? O primeiro temperamento é o colérico, segundo temperamento sanguíneo, terceiro melancólico, quarto fleumático. Então eu vou falar sobre esses 4 temperamentos, eu vou explicar as características de cada um, vou explicar as qualidades de cada um, os defeitos de cada um, e uma coisa que é muito importante, que eu gosto muito de falar. Então eu vou falar aqui de defeitos, defeitos do colérico, defeitos do sanguíneo, esses defeitos são tendências, não é determinante. Então depois dessa live da Thaís eu descobri que eu sou colérica. Então eu sou colérica, ela vai falar um determinado defeito aqui, deixa eu pegar um assim, sei lá, do colérico, orgulho. Então aí eu vou lá e sou orgulhosa e falo, gente, mas vocês têm que me respeitar, né? Eu sou colérica. Não, gente, não é assim. O temperamento não muda. Se eu nasci sanguínea, eu vou ser sempre sanguínea. Inclusive o temperamento é uma coisa que dá para ser observado nos recém-nascidos. É muito bacana. Criancinhas, você já consegue perceber o temperamento delas, né? Então o temperamento é uma coisa inata, né? Já nasce com a pessoa. Mas você consegue educar o seu caráter. E é o caráter que determina o seu comportamento. Então eu sou sanguínea, eu tenho tal defeito, mas eu consigo controlar isso, né? Não é um determinismo aqui que a gente vai falar. A gente tem a tendência, né? Tendência, o impulso, a paixão. É uma tendência inconsciente, mas eu consigo, porque nós somos animais racionais, então nós conseguimos controlar o nosso comportamento, né? E é por isso a importância de estudar o temperamento, justamente para isso, para eu aprender a controlar o meu caráter, o meu comportamento. Uma frase aqui bacana do Ítalo, que eu queria começar falando, ele fala assim, ó: o temperamento não determina as nossas escolhas. A autoeducação forma o caráter e aperfeiçoa a nossa personalidade. Então, no final de tudo, né, depois que eu falar dos 4, as tendências positivas, as negativas, eu vou explicar como solucionar isso, né? E aí, depois que eu descobri os meus defeitos, as minhas qualidades, como que eu faço? O que eu faço com isso, né? Então, queria começar o primeiro temperamento que eu gostaria de falar, o temperamento melancólico. Bom, uma coisa que eu queria falar é que não existe um temperamento melhor do que o outro. Todos os 4 temperamentos são igualmente bons, né? A gente tem que saber usá-los. Então, primeiro temperamento, o temperamento melancólico. Bom, e um santo que eu gostaria de citar que se destaca com esse temperamento é Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu já queria começar falando do melancólico com uma frase dela, né? Ela fala assim, ela está escrevendo no diário dela sobre o dia do domingo. E aí ela fala assim: este alegre dia que passava tão rapidamente tinha uma sombra de melancolia. Lembro-me que até as completas é a oração, né, do ofício, minha felicidade era sem mescla, e durante o ofício pensava que o dia de repouso ia acabar, e que no dia seguinte seria preciso recomeçar a vida, trabalhar, aprender lições, e meu coração sentia o exílio da terra.
super melancólico. E essa é a primeira característica do melancólico, a sensibilidade. Pessoa que é melancólica, ela tem uma tendência a ter uma sensibilidade muito aflorada, né? Tanto ela consegue perceber uma pessoa quando ela tá chateada, uma pessoa nervosa. Então, ela olha pro outro, ela tem um olhar de sensibilidade. E ela é sensível também nos sentimentos dela. Então, você fala uma coisa pra ela, aquilo machuca ela muito mais do que machucaria alguém de outro temperamento, né? Outra característica, né, dela, a fidelidade, né? Se você quer ter um amigo verdadeiro, tenha um amigo melancólico, né? O melancólico é um amigo fiel. Ele é uma pessoa de poucos amigos, mas os amigos que ele tem são amigos fiéis. Outra característica do melancólico, a reflexão. O melancólico é extremamente reflexivo, gosta, né, de pensar, é muito filosófico, ele tem um pensamento muito profundo, ele se aprofunda muito nas coisas. Então, né, às vezes ele tá ali parado, você pensa assim, né, que ele tá pensando no nada, né? E ele tá super ali, num pensamento super profundo sobre a existência, alguma coisa assim, ele tem isso. E por causa disso também, ele tem uma tendência muito grande à religiosidade. É o temperamento, assim, que mais tem facilidade de rezar. Um temperamento, assim, que consegue, né, ter essa transcendência, né, de ver ali tudo, em tudo ver a presença de Deus. Então, ele tem essa tendência muito grande da religiosidade. Outra característica muito perceptível, assim, é que o melancólico ele tem a tendência de ser uma pessoa responsável e perfeccionista, né? É uma tendência que ele tem a tendência de querer fazer as coisas tudo certinho, né? Deu errado, faz de novo, conserta e quer deixar as coisas, né, do jeito que planejou, quer que seja ali certinho, né? Então ele tem esse perfeccionismo. Só que ele também tem tendências negativas, né? São tendências. Primeira tendência negativa, ele tem uma tendência a ser uma pessoa extremamente pessimista. Então ele tem a tendência de ver tudo pro lado negativo, né? Ai, nossa, né? Ai, vai dar errado, tal, né? Então tem essa tendência. E ele também é uma pessoa extremamente desconfiada, super desconfiada, uma pessoa desanimada muitas vezes, né? Ai, vamos fazer tal coisa? Ai, será que vai dar certo? Ai, né? E fica naquilo, né? E uma tendência à tristeza também, né? Ficar pensativo, né? Às vezes nesse tempo de quarentena, ficar, ai, nossa, tá dando tudo errado e agora, o que vai fazer? E nunca vai voltar, e as aulas nunca vão voltar, né? Aquele drama, né? O melancólico, ele é dramático, ele tem uma tendência muito grande ao choro, né? Uma pessoa muito chorona, né? Ai, nossa, né? Desanima, desespera, chora, né? Muito reflexivo, fica pensando. E o melancólico também tem uma tendência muito grande a guardar mágoa. Então, acontece alguma coisa, ele tem a tendência de guardar aquilo, né? Então, passou muito tempo daquilo, mas ele lembra. E ele lembra de detalhes. Tal dia aconteceu tal coisa, você tava com tal roupa, a gente foi em tal lugar, né? Viu tal pessoa. Então, ele tem essa memória, ele guarda as coisas no coração. Né? A memória, né, do melancólico que está no coração, é o sentimento que aquilo envolveu. Ai, né, eu senti tal coisa, foi triste. Ai, lembra que tal pessoa falou aquilo, me ofendeu, né? Ele tem essa tendência assim. Bom, o segundo temperamento, né, que eu quero comentar é sobre o colérico. E eu também vou começar com o colérico com uma frase. Comecei a melancólico com uma frase de Santa Teresinha, né? Ai, meu coração sentia o exílio da terra, né? Agora, uma frase de um colérico. Eu quero começar com uma frase de São Jerônimo. Particularmente eu gosto muito. Que ele fala assim: ser-me-á suficiente responder a Deus, né? Quando ele morrer. Ser-me-á suficiente responder que jamais poupei os hereges e que empreguei todo o meu zelo em fazer dos inimigos da igreja meus inimigos pessoais. Você vê assim, colérico, né? E virou santo, né? Então você vê assim que
né, não é o temperamento, né? O melancólico tem mais tendência à religiosidade, então tem muito, né? Ele que vai ser santo, o colérico é muito nervoso, muito estressado, nunca vai ser santo, virou santo. São Paulo, né? São Paulo grande coluna da igreja, era extremamente colérico. Então, assim, não é o temperamento, né, que dita a santidade da pessoa, é justamente a autoeducação e o desenvolvimento do caráter, né? Então, por exemplo, características positivas do temperamento colérico. A primeira característica, a vontade firme. É uma pessoa extremamente pé no chão e determinada. Então, eu tenho uma meta, eu ponho uma meta, eu faço de tudo para alcançar aquela meta, eu vou e cumpro, né? Então, ele tem muito disso, né? Ele pôs um objetivo. Ele vai lutar por aquilo e ele quer ser o melhor naquilo. Então eu tenho o objetivo de, sei lá, eu entro na aula de natação. Ele não quer só fazer uma aula de natação, ele tem uma meta. Ele quer ser um atleta, a meta dele é ir para as Olimpíadas. Ele é grandioso, né? O grande ideal. Tanto é que um exemplo é Santo Inácio de Loyola, tem uma frase dele aqui: tudo para a maior glória de Deus. Olha que ideal mais elevado que Santo Inácio tinha. Isso é coisa de colérico, né? Então, um ideal muito grande, muito elevado, né? Outra característica do colérico é que ele tem uma característica de liderança. Então, você está lá na sua sala de aula, o professor marca um trabalho em grupo. Você. De repente, um lá já se levanta. Olha, gente, vai ser o seguinte: ninguém pediu pra ele ser o líder. Vai ser o seguinte: você vai fazer a capa, você vai fazer tal pesquisa, você digita. Então, tá. Então, tal coisa, eu fico responsável por tal coisa. Então, ele já é aquele que delega a tarefa, né? Tal coisa, ele já vai. O melancólico é super tímido, né? Uma tendência muito grande de ser tímido. Então, muito raro o melancólico ter essa iniciativa de levantar e falar: vamos fazer isso, tal. E normalmente o melancólico gosta quando tem um colérico na equipe de trabalho dele. Porque o melancólico, por si só, ele vai ter dificuldade de ter a iniciativa de fazer o negócio. Porque ele acha que ele não é capaz. Ele é melancólico. Então, não vou dar conta de fazer esse trabalho. Agora, quando chega um colérico, fala: vamos, vai. Vamos lá, vamos, vai. Não, você vai fazer tal coisa? Não, você faz? Então tá bom. Aí aquilo ajuda o melancólico. Então o colérico, ele ajuda o melancólico. Fala: opa, vamos acordar pra vida, vamos lá, né? Então isso é bom. O colérico é uma pessoa extremamente ativa. É aquele cara que não consegue ficar parado. É aquele cara que tá quase morrendo nessa quarentena, porque não pode sair de casa, não pode ir. Ele quer arrumar atividade, ele quer fazer coisa. E aí, nossa senhora, vai dando faniquito nele, né? Ele não consegue ficar parado. Então, ele é aquele que já tá xingando o prefeito, tá xingando o governador, tá xingando o presidente. Cadê? Eu quero voltar a trabalhar, né? É aquele que é extremamente ativo, né? Então, ele tem esse objetividade, ele é um líder nato, ele é ativo, tem um grande ideal. Outra característica é uma pessoa inteligente, uma pessoa que normalmente se dá bem nos estudos, mesmo porque é uma pessoa que tem um grande ideal. Então, ele não vai querer ser aluno de tirar 6. Ele não quer ir com 60 no boletim. Aquilo indigna ele. Ele não quer. Se é para fazer uma prova, então por que não tirar nota máxima? Né? Ele tem isso. Então ele quer, não. Se é pra fazer uma prova, então a gente vai tirar a nota máxima nesse negócio. Se é pra fazer, então vamos fazer bem feito. Esse é o lema de vida dele. Se é pra fazer, então vamos fazer bem feito, né? Então, ele é a tendência dele. Só que ele também tem tendências negativas. Todos os temperamentos têm, né? O colérico, ele tem um grande defeito. Ele tem uma tendência a ser muito mandão, né? Porque como ele gosta das coisas, então ele gosta de mandar. Porque como ele é um líder nato, se ele não sabe dosar isso, ele se torna mandão. Então aí ele quer mandar em todo mundo. E aí às vezes a pessoa não quer, não, mas você vai fazer e tal. Ele tem uma tendência também a ira, né? De raiva, de ficar bravo, de xingar, de falar palavrão. Tem uma tendência de ficar nervoso, né? Então, de ficar muito bravo, né? Mas são tendências, né? Que, mais uma vez eu falei, o temperamento você já nasce com ele. Então um cara que nasceu colérico, ele nasceu com esse temperamento. Ele nasceu com essas tendências. Mas se ele vai fazer ou não, depende só dele,
né? Não é, ele não é uma vítima do temperamento. Ah, eu sou uma vítima da sociedade porque eu sou colega, então vocês têm que me entender que eu tô aqui xingando todo mundo. Não. Ele tem que educar o caráter dele, né? É difícil? É. Porque o melancólico, ele não tem essa facilidade, essa tendência de xingar. Então é muito mais difícil você ver um melancólico xingando do que um colérico, né? Mas isso não significa que o colérico está determinado a sair por aí ofendendo todo mundo, machucando as pessoas, né? Bom, próximo temperamento, né? É o temperamento sanguíneo, né? Características desse temperamento. É uma pessoa extremamente extrovertida, alegre, falante, né? Uma pessoa que tem muita facilidade de fazer amizade. Ele não tem a tendência de ser tímido, não é uma tendência do temperamento sanguíneo ser tímido. Uma tendência de ser otimista, mas otimista até demais. Tá vendo que tá dando tudo errado? Ixi, não, vai dar tudo certo, você acha? Depois que acabar essa quarentena aí vai ser tudo perfeito, né? Vai dar tudo certo, né? E tem uma tendência, assim, muito grande ao otimismo. É uma pessoa alegre, é uma pessoa que é muito bom ter um sanguíneo ao lado de um melancólico, porque o melancólico é uma pessoa muito para baixo e o sanguíneo muito para cima. Então, o sanguíneo, ele já chega, ele vê o melancólico lá, descaído, desanimado. Que é isso? Não, que isso? Não, para de reclamar aí, vai dar certo, né? Que é isso? Que você tá reclamando? Né? Então, ele tem essa tendência de pôr todo mundo pra cima. Ele é a alma da festa, né? Você chega numa festa, a primeira pessoa normalmente que você nota que tá na festa é um sanguíneo. Porque o sanguíneo, ele vai, ai, fulano, e vai vir te abraçar, vai vir te beijar, vai vir cumprimentar. Normalmente o melancólico, ele fica no cantinho, rezando, pra ninguém perceber que ele tá lá, pra ele não ter que sofrer a constrangimento de cumprimentar o colega, né? Então ele quer ficar lá. Ai, tomara que ninguém, né, venha, ninguém note, ninguém me cumprimente, pra eu não ter, poxa, né? Constrangimento. Não, o sanguíneo não. Ele faz questão que todo mundo veja. E se não viu, ele vai lá chamar. Ô, tô aqui, né? Ele vai mexer, né? Ele vai, né? O sanguíneo é assim. É aquele que sai na rua, ele parece que é candidato a deputado federal, né? Porque ele sai na rua cumprimentando todo mundo. Ô, fulano, bom, sabe o nome de todo mundo, brinca com todo mundo, mexe com as pessoas, né? É uma pessoa muito dada, assim, com as pessoas, né? E falante, né? Gosta de falar, gosta de conversar, gosta de contar história, né? Gosta muito, né, de contar. Chega num lugar, primeiro dia de aula, né? Mudou de escola, tá numa escola nova, entra na escola, melancólico, primeiro dia de aula. Tomara que ninguém perceba que eu cheguei nessa escola. Tomara que ninguém note que tem uma aluna nova aqui. Sanguíneo chegando na escola. Gente, vamos fazer amizade, né? Já vira pro lado. Na hora do recreio ele já tá com 4 ali. 4 pessoas ali conversando na hora do recreio. Primeiro dia de aula daquela pessoa naquela escola. Hora do recreio ela já tá lá. Já fez amizade, sabe o nome de todos os professores, né? Ok? E o sanguíneo é uma outra qualidade. Ele é uma pessoa extremamente de boa vontade. Precisou de uma coisa, pede pro sanguíneo. O sanguíneo, ele não fala não. Mesmo se ele não sabe fazer, ele vai falar, faço? Claro que eu faço, né? Ele nem sabe como é que faz o negócio, mas ele, claro que eu faço. Ou você pode pôr tal coisa que pra mim ponho. Ele faz nem ideia como que faz pra pôr, mas ele tá lá pondo, né? Mas o sanguíneo também tem defeito. Falei muito das qualidades do sanguíneo, né? É porque eu sou sanguínea, né? Você vê que eu falei bem mais das qualidades do que dos outros, tá? Fiquei até mal com isso, mas tudo bem. Mas ele também tem defeito, né? Então, assim, defeito. Primeira coisa. O sanguíneo é extremamente inconstante. Como assim inconstante? Ele tem uma tendência a começar as coisas e parar no meio do caminho. Então eu vou fazer, sei lá, o sanguíneo é aquele tipo assim. Gente, o sonho da minha vida é fazer aula de violão. Esse é o sonho da minha vida, meta de vida, é fazer aula de violão. Você vai lá, compra um violão pro cara fazer, põe seu filho lá na aula de violão, ele começa. Aí ele faz 5 aulas de violão, os dedos começam a doer, e aí ele fala, não, mãe, não é isso que eu quero, não, eu tava pensando bem, o violão não é comigo, não, eu quero fazer judô. E você vai lá, põe seu filho no judô, tá?
Primeiro chute na orelha que ele toma. Não, eu decidi, eu quero muito violento. Muito violento. Eu vou fazer natação. Você põe o menino na natação, ele faz 3 dias, aí esfria o tempo, vixe, tá muito frio, que isso com frio, como é que faz natação com frio, ele sai. Então assim, ele é extremamente inconstante, né? E isso é uma coisa que precisa ser muito educada no sanguíneo, porque se ele não se educar, é aquele tipo de pessoa que lá quando for adulto, entra no emprego, cansa do patrão, pede demissão. Entra em outro emprego, pede demissão. Entra em outro emprego, pede demissão. Então, assim, é uma coisa que precisa muito ser corrigida. Porque senão ele não vai parar em emprego nenhum, né? Outro defeito que o sanguíneo tem uma tendência muito maior do que os outros temperamentos é o esquecimento. Porque ele é muito distraído. O sanguíneo é muito feliz. O sanguíneo, ele é muito feliz. Ele tá sempre feliz. Ele não tá nem vendo o que tá acontecendo, ele é muito distraído. Então ele tá na aula, o professor tá lá falando teorema de Pitágoras, ele não tá prestando atenção, ele tá feliz, né, olhando tudo em volta, os colegas, ele tá feliz conversando, ele é muito feliz. Então como ele não presta atenção em nada, ele não presta atenção no que tá acontecendo, ele não presta atenção no que os outros estão falando, ele não guarda as coisas e por isso que ele é esquecido. Então tipo, você pede um favor pro sanguíneo, só que ele não tá prestando atenção no que você tá falando, porque ele tá feliz, ele tá ocupado sendo feliz, conversando com as pessoas, olhando, rindo, fazendo alguma piada sobre a situação, porque tudo pra ele é motivo de fazer piada. Então, como ele não tá prestando atenção no que você tá falando, ele tá pensando em alguma coisa engraçada pra te contar, você pede um favor pra ele, só que ele não vai fazer. Mas ele não vai fazer, não é por má vontade, porque pelo contrário, uma das características dele é muita boa vontade, mas é porque ele simplesmente esquece, ele não guarda, ele não presta atenção nas coisas, ele não se concentra. Não se concentra em aula, não se concentra em missa, tem muita dificuldade de concentração. Para rezar, né? Eu sou sanguínea. Para mim, quando eu comecei a rezar o terço, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu rezo o rosário todos os dias, que são os 4 terços. Mas isso para mim foi uma coisa que levou 8 anos, né? Assim, até eu chegar no ponto que eu cheguei hoje. Porque eu tinha muita dificuldade. Eu ia rezar terço, eu perdia as bolinhas. Eu não sabia que bolinha que tava. Para mim, aquelas bolinhas lá, nossa senhora, muito difícil, né? E tem uma tendência muito grande a ter essa dificuldade de se concentrar, assim. Então são essas Depois eu queria falar sobre São Pedro. Pedro é um santo extremamente sanguíneo, mas não, senão vai ficar muito longa a live. Uma coisa que o Ítalo Marcílio fala aqui no livro, ele fala assim que o sanguíneo é a cigarra da fábula da cigarra e da formiga. Então, acho que todo mundo conhece a história, né? Que a formiga tava lá trabalhando, né? E a cigarra, o que ela tava fazendo? O tempo todo, cantando. Ela tava nem aí, né? E aí chegou na hora lá do inverno, a formiga tinha comida, a cigarra não. Porque a cigarra ficou ocupada sendo feliz, que é o que o sanguíneo mais gosta de fazer, né? Então, isso é uma das características, tá? Outra coisa aqui, eu separei várias passagens da Bíblia aqui para falar sobre São Pedro, mas eu acho que não vai dar tempo de falar. Uma coisa que eu não posso deixar de falar, gente. A pessoa não gosta muito que eu falo isso, não porque eu sou sanguíneo, né? Mas o Ítalo, na verdade não sou eu que falo, é o Ítalo. Ele fala assim que normalmente, a criança sanguínea tende a ser muito difícil. Por quê? Porque é aquela criança que vai pra diretoria todo dia, porque ela não para quieta, ela não consegue ficar sentada na carteira, ela quer conversar o tempo todo com o coleguinha. Ela tem uma tendência de ser uma criança muito difícil, mas normalmente ela tem a tendência de ser um adulto muito legal, porque o sanguíneo é assim, o sanguíneo é muito gente boa, né? Ele conversa com todo mundo, trata bem todo mundo, é bom de papo. Já o melancólicos não me julguem, Ítalo Marcílio que falou isso, ele tem uma tendência de ser uma criança muito boazinha, porque é uma criança quietinha, que não dá trabalho na escola. O melancólico, ele não vai pra diretoria. É uma criança muito quietinha, ele não conversa, o professor não dá bronca nele, mesmo porque ele é tímido, então ele fica quietinho. Só que ele é uma criança linda, maravilhosa, mas ele tem uma tendência de ser um adulto muito difícil. Por quê?
Porque é aquele adulto que tem uma tendência muito grande depressiva, a reclamar da vida, sabe, a ser muito pessimista, e tá sempre para baixo, né, e ter que ficar tomando remédio para se sentir bem. Lógico que eu não, né, não tô aqui querendo dizer que todo melancólico tem depressão, ou que a depressão é uma doença só para pessoas melancólicas, não é isso que eu tô querendo dizer, mas que tem uma tendência, o melancólico é biológico, né? O melancólico tem uma tendência maior a ter depressão e o sanguíneo tem uma tendência maior a ser essas crianças TDAH da vida, déficit de atenção, hiperatividade, tomar essas Ritalina da vida. É uma tendência, né? Não tô falando que toda criança sanguínea tem essa doença e não tô falando que toda criança que tem essa doença é sanguínea, mas é uma tendência. Não pode negar, né? E, por fim, o último temperamento que eu vou comentar, o temperamento fleumático. Fleumático é aquele da paz, né? Que tem uma paciência, né? Ele tá vendo o colérico xingando, ele tá vendo o melancólico chorando, ele tá vendo o sanguíneo fazendo piada e ele tá lá, calmo, tranquilo, sereno, vendo a quarentena aí, tudo fechado, e ele tá lá, ele tá tranquilo, ele tem uma paciência, ele tem uma compreensão, uma tranquilidade muito grande, né? Muito, muito tranquilo, né? Toda tranquilidade. Um exemplo de um santo extremamente fleumático é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele tinha uma paciência tão grande, tão grande, tão grande, que ele escreveu a Suma Teológica. Depois, quem não conhece, olha no Google o que é a Suma Teológica. É uma enciclopédia. É uma enciclopédia, 5 bitelas dessa grossura, assim, de tamanho de livro. É uma enciclopédia de todo o catolicismo. Tudo da Igreja Católica. Continuando. Fleumático. Tendências negativas do fleumático. Ele tem uma tendência a ser cômodo, a ser uma pessoa que acha que tá tudo bem, não ter a ambição de crescer na vida, então, não, tá tudo bem, né? Não tem uma tendência de crescer profissionalmente ou estudar, fazer uma faculdade, não tem essa ambição, assim, é uma pessoa extremamente cômoda, né? Tem a tendência. Gente, tudo que eu falei são tendências. E como teve alguém que perguntou, eu nem cheguei quem foi, o astigmatismo não deixou. Mas perguntaram assim se uma pessoa pode ter mais, né, de um temperamento. Pode sim. Na verdade, o certo é a gente ter todos. Equilibrado. 25% de cada. Esse seria o certo. Mas existem pessoas, como eu, que são assim bem desequilibradas, que tem um temperamento muito mais aflorado do que o outro. Então, o normal é a gente ter os 4. Então, o certo, se você é uma pessoa equilibrada, o certo é você ter se identificado um pouquinho de cada. Ter se identificado com alguma coisa que eu falei do melancólico, ter se identificado com alguma coisa que eu falei do fleumático, do colérico, do sanguíneo. Agora, se você se identificou 100% com um temperamento só, é desequilíbrio, né? Já está desequilibrado, né? Então, a gente tem que buscar autoeducação. E é com isso que eu queria terminar essa live, né? A conclusão que eu queria fazer depois que eu descobri isso tudo, depois que eu descobri os defeitos, que eu tenho essa tendência a ter esses defeitos, depois que eu descobri que eu tenho tendência a ter essas qualidades, o que eu faço agora? Beleza. No movimento que eu participo, que é o movimento da Mãe Rainha, a gente fala demais sobre autoeducação. O que seria a autoeducação? É exatamente a partir do momento que eu descobri os meus defeitos, eu procurar coisas práticas para me ajudar. Eu falo muito do sanguíneo porque eu sou sanguíneo, então eu tenho muito mais propriedade para falar do sanguíneo do que os outros. Coisas práticas para mim que sou sanguíneo. Um dos defeitos que eu falei, esquecimento. Então o que eu faço?
uma coisa que parece bobo, mas ajuda o sanguíneo. Anotar absolutamente tudo, todos os compromissos, anotar tudo. Ter uma agenda em que você anota tudo. Isso para o melancólico não tem necessidade, isso para o colérico não tem tanta necessidade. Para o sanguíneo é essencial. Outra coisa, inconstância, é um defeito do sanguíneo, uma tendência, né? É você tentar ser perseverante. Não, eu comecei essa faculdade, eu vou terminar. Né? Eu comecei a fazer faculdade de Direito. Quando eu estava no meio, eu vi que eu não ia seguir, né? Pensei muitas vezes em desistir, falei, não, eu vou terminar. Terminei, concluí a faculdade, tirei a OAB. Depois, falei, não, então vou fazer outra coisa. Fiz uma coisa nada a ver, né? Que é matemática. Terminei a matemática. Então, assim, é a gente lutar, né? Porque vai dar o desânimo, vai dar a vontade de parar, né? Que vai dar a vontade de parar, vai dar. O sanguíneo, por quê? Porque é uma tendência, é inconsciente, foi o que eu falei aqui. O temperamento é uma coisa que você já nasce. Então, eu fui um neném sanguíneo, fui uma criança sanguínea, fui uma jovem sanguínea, sou um adulto sanguíneo, você é uma velhinha sanguínea. Mas, ao longo da vida, né? Eu sou chamada a buscar o equilíbrio o tempo todo, né? Então, assim, cada temperamento tem que achar o seu ponto ali, né, de equilíbrio. Então se hoje eu aprendi na live que eu aprendi que eu sou uma pessoa colérica, que eu tenho uma tendência muito grande ao orgulho, a ser mandão, porque às vezes a gente tem defeito que a gente não sabe que tem. E é por isso a importância de estudar os temperamentos, porque quando a gente estuda, a gente fala, rapaz, nunca tinha reparado que eu tenho esse defeito. E aí quando parece uma coisa lógica, mas quando você lê uma coisa falando de você, você fala, poxa, eu sou assim. Foi alguém aí que comentou, nossa, descobri que eu sou assim, né? É exatamente eu. E às vezes a pessoa não tinha, né? Às vezes a pessoa não tinha se dado conta, né? Que ela tinha esse defeito. Então vamos procurar corrigir, né? Independente, né? É bom vocês fazerem uma anotação depois, né? Depois o que lembrar que eu falei, quais os defeitos que eu lembrei que a Thaís comentou que eu tenho, anota. E vai procurando pontos práticos para aquilo né, ser corrigido ao longo da nossa vida. É exatamente para isso que a gente estuda, né? A gente não estuda para dar desculpa. Você fala um palavrão, xinga e fala, mas você tem que me respeitar, eu sou colérico. Não sou obrigado, né? As pessoas não são obrigadas a conviver com isso. A gente tem que buscar melhorar. E isso também é bom pra gente começar a reparar os temperamentos das outras pessoas, né? Porque aí quando eu, que sou sanguíneo, descubro que a outra pessoa é colérica, que a outra pessoa é melancólica, eu descubro que a gente tem que ter um cuidado para lidar com cada pessoa diferente, né? Então eu sei que a pessoa é melancólica, eu sei que se eu falar uma coisa, ela vai ficar extremamente chateada e vai guardar aquilo pro resto da vida. Já o sanguíneo, ele não vai nem lembrar. Você fala um desaforo pra ele, no outro dia já esqueceu, já tá de boa com você, né? Então, é a gente descobrir o temperamento das outras pessoas, o nosso, para que a gente possa conviver melhor e sempre, né, buscar o caminho da santidade, né? Que o intuito disso é esse, né? Eu descobri que eu tenho meus defeitos, eu procurar corrigir para eu ser uma pessoa melhor, para eu estar sempre no caminho da santidade. É isso. Pessoal, é isso. Eu agradeço, né, a participação de vocês. Peço desculpas aí porque a live demorou. O sanguíneo gosta bastante de falar e esse é um tema que eu gosto demais da conta, né? Esse é o ponto fraco meu. Eu gosto demais de falar sobre os temperamentos. Mas é isso. Queria então convidar todos para a gente fazer uma oração final, para a gente concluir, pedindo que Deus nos abençoe. Pedindo a intercessão de Maria também. Querida Mãe, quero primeiramente agradecer a oportunidade de ter dado ter feito essa palestra aqui. E que todas as pessoas que escutaram, que possa trazer algo positivo, aprender, né, a lidar melhor consigo e com as outras pessoas, buscando sempre o caminho da santidade. Que Maria Santíssima interceda por nós. Deus nos abençoe. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gostaria de convidar todos para a live que nós vamos ter amanhã, o mesmo horário, 8h30 da noite, sobre o sacramento do matrimônio. Quem vai dar a palestra para nós é a minha mãe. E queria também convidar a todos que ficaram com alguma dúvida, pode nos chamar no direct aqui do Instagram, que eu vou ficar online agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, sobre o temperamento, quiser, né, que eu passe alguma dica, alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode chamar aqui, eu respondo. Tá certo, gente? Muito obrigada aí pela participação de vocês. Deus abençoe. Maria Santíssima, interceda a Deus por nós. Tchau, gente.